De quinta-feira sobre verdadeira espiritualidade, e nós paramos ali na última lição que nós teríamos para esse ano, que seriam as características de um discípulo verdadeiro. E são 6 características. Nós vimos apenas a primeira na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, e eu não queria deixar esse assunto incompleto, então nós vamos concluí-lo nesta manhã. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 24 até o versículo de número 39. Mateus capítulo 10, do verso 24 até o 39. Eu vou dar um resumo para vocês, para aqueles que não estavam na quinta-feira. Do que nós vimos nestas últimas semanas do mês de dezembro, sobre esse tema que é tão caro para todos nós. E no ano seguinte nós voltamos a esse tema. Eu quero estudar aqui com vocês um livro do Francis Schaeffer chamado Verdadeira Espiritualidade. E não sei se em fevereiro ou em março nós vamos pegar um mês para estudar esse livro, que é da onde nós temos tirado essas reflexões sobre esse tema. Mas, apenas para não deixar pontas soltas aqui no final aí de 2021, eu quero só situá-los naquilo que nós vínhamos estudando. Depois a gente pode, com calma, ver todos esses pontos. Mas Francis Schaeffer, neste livro, com este título, Verdadeira Espiritualidade, ele nos fala a respeito das características desta verdadeira espiritualidade almejada por todos os verdadeiros crentes. E ele começa explicando que você identifica uma verdadeira espiritualidade na sua própria vida, quando você faz esse exame, através, ou fazendo um diagnóstico do seu relacionamento com os mandamentos do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, ele inclusive faz uma abordagem interessante sobre esses mandamentos, porque ele nos mostra que lá no Antigo Testamento, Deus, quando concedeu os mandamentos a Moisés, ele deu numa forma negativa, né, através de ordens do que não se podia fazer. E no Novo Testamento, Deus concedeu os mesmos mandamentos, mas de forma afirmativa, dizendo o que nós devemos fazer. Em ambos os mandamentos, nós temos a mesma lei, só que com um enfoque diferente no Antigo Testamento e com um enfoque diferente no Novo Testamento. Como que isso acontece? Como é que eu posso ter a mesma lei com 2 enfoques iguais e ao mesmo tempo diferentes? A mesma lei, mas com abordagens de forma diferente, quase que antagônica. Bom, vamos lá. Quando nós pegamos os mandamentos, especialmente os 10 mandamentos dados a Moisés e registrados lá no livro de Êxodo, eles vêm em forma de advertência, né? Adorarás somente a Deus, somente a Ele darás culto. E aí começa de forma negativa, né? Não farás para ti imagem de escultura, de coisa alguma que há no céu, que há debaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. E os mandamentos são dados assim. Em relação ao homem, a segunda tábua do mandamento diz que nós devemos honrar os nossos pais, e aí não devemos cobiçar nenhuma das coisas, né? Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás, não furtarás, né? Não dirás falso testemunho. Ou seja, o mandamento é dado nesta forma de afirmações que nos proíbem de algumas atitudes. Basicamente, o eixo central destes mandamentos, na forma como eles estão no Antigo Testamento, gira em torno da palavra cobiça, que inclusive é o 10º dos mandamentos, não cobiçarás. Os mandamentos, eles estão girando em torno dessa palavra, ela é o eixo central, né? De que maneira? Quando eu pego a primeira tábua da lei, os mandamentos que estão ali dados para reger o meu relacionamento com Deus, eles estabelecem que eu devo
dar a Deus o que é de Deus. Eu não devo cobiçar o que é de Deus. Eu não posso pegar o descanso, que é um dia sagrado do Senhor, e pegar esse dia para mim, para fazer coisas que eu quero, ou para eu trabalhar, ganhar dinheiro, alguma coisa desse tipo. Eu não posso pegar a glória que é de Deus e oferecer a um ídolo. Eu não posso pegar a adoração que deve ser oferecida a Deus e oferecer a mim mesmo ou a qualquer outra pessoa. Ou seja, o assunto é a cobiça. E a proibição tem a ver com isso. Me proíbe de cobiçar as coisas que são de Deus. E quando eu pego a segunda tábua da lei estabelece que eu devo me resguardar, que eu devo me precaver para não cobiçar o que é do próximo. Então, um homem que é casado, ele não pode adulterar, porque o adultério é o quê? É tomar a mulher que não é dele, que é do seu próximo. O mandamento diz, não roubarás, não furtarás. Eu não posso tirar aquilo que é do outro. O mandamento diz, não assassinarás. Eu não posso tirar a vida do outro. O mandamento diz, não dê falso testemunho, não fale mentiras a respeito das outras pessoas, não calunie as pessoas. O mandamento está dizendo, não tire a reputação que é do outro. O mandamento diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os servos do teu próximo, tudo que não é seu. Não cobiçarás. Por quê? Porque aquilo que é do seu próximo é dele. Você não deve cobiçar isso. Portanto, veja que o grande problema na alma humana é a cobiça. Foi exatamente o que aconteceu lá no Éden, quando os nossos pais cobiçaram algo que estava fora do acesso deles, algo que eles não deveriam tomar. Quando Deus disse que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus reservou alguma coisa no jardim que era exclusivamente dele, e o homem não tinha acesso. E a tentação do homem, ela se deu exatamente quando o homem cedeu à concupiscência da carne, à cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o homem foi lá e quis tomar aquilo que não era dele, que era de Deus. Cobiça. Então, os mandamentos que nos são dados, especialmente no Antigo Testamento, eles são mandamentos que vêm em forma de negativas, de proibições, e essas proibições todas, elas giram em torno da cobiça que existe dentro de nós, e elas funcionam como um freio para frear a nossa cobiça. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, ele não faz assim. Jesus disse que há 2 mandamentos principais quando ele é questionado sobre qual o maior dos mandamentos ou o principal deles. E Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus, no capítulo 13, diz, novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? Que eles amassem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como o Senhor nos amou. E o amor que o Senhor demonstrou por nós é um amor completamente livre de cobiça, é o contrário, é um amor que serve, que oferece. E então, quando Francis Schaeffer coloca dessa maneira, nós observamos que a ênfase no Novo Testamento, ela é positiva a respeito do que eu devo fazer. Se no Antigo Testamento eu deveria frear a cobiça, no Novo Testamento eu devo tirar todos os freios do amor, e eu devo amar de uma forma abundante, perfeita, plena, a Deus e ao meu próximo. E qual é a consequência desse amor genuíno, verdadeiro, autêntico? Eu não vou querer as coisas que são de Deus, eu não vou cobiçar as coisas que devem ser oferecidas a Deus, que são exclusivamente dele, e nem vou cobiçar e não vou querer as coisas que são do meu próximo e que são exclusivamente dele. Pelo contrário, eu vou pegar o que é meu e vou oferecer para Deus, eu vou pegar o que é meu e vou oferecer para o meu próximo. Isso Francis Schaeffer chama de verdadeira espiritualidade. É quando eu não quero tirar o que é de Deus e reter para mim, e quando eu não quero tirar o que é do meu próximo e tomar para mim. Pelo contrário, eu quero oferecer mais de mim para Deus, e eu quero oferecer mais de mim para o meu próximo. É assim que você percebe que você está verdadeiramente matriculado na escola da espiritualidade. Então a espiritualidade não é definida por quem geme, por quem fecha o olho, por quem tem arrepios, por quem ouve vozes, ou por quem fala em línguas diferentes. Não é isso que define espiritualidade. Não é barulho na igreja ou fora da igreja. Não é a frequência nos cultos. Não é participar de algum dos ministérios.
Não é isso que define espiritualidade, verdadeira espiritualidade. Mas, em primeiro lugar, o que define verdadeira espiritualidade é esse entendimento e essa disposição de alma de não cobiçar o que é de Deus nem o que é do próximo. Muito pelo contrário, oferecer mais de mim a Deus e oferecer mais de mim ao próximo. Uma segunda lição que nós vimos, que Francis Schaeffer nos ajuda a compreender na Escritura, é que a verdadeira espiritualidade é uma caminhada em direção à morte. Porque o Senhor Jesus nos chama em direção à cruz. E o texto que nós lemos, os dois textos que nós lemos nesta manhã, eles falam sobre isso. Se alguém quiser seguir a Cristo Jesus, Jesus dizia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa morte. E o caminho que Jesus estava tomando era esse. E então, o Novo Testamento, ele de forma abundante nos fala sobre a mortificação da carne, a necessidade de dizer não para nós mesmos, de renúncia, a necessidade de estarmos constantemente tentando fazer morrer esta velha natureza que ainda persiste dentro de nós. É um caminho em direção à morte. A verdadeira espiritualidade, ela está sempre muito ocupada, não com a vida dos outros, mas ocupada com a nossa própria vida, tentando botar com o poder do Espírito Santo rédeas nos ímpetos que são próprios da nossa natureza pecaminosa, na nossa própria personalidade, nos nossos desejos incontidos. Ou seja, a verdadeira espiritualidade, ela inclui você, ela matricula você numa luta constante contra o pecado, e não é contra o pecado dos outros, é contra o pecado que reside em cada um de nós. É uma guerra travada contra nós mesmos. Em terceiro, a verdadeira espiritualidade também consiste em ressurreição, porque da mesma maneira o Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, nos fala que a conversão, o que é oferecido por Deus na regeneração, essa ressurreição que começa na nossa alma, depois passará no nosso corpo, e depois teremos na glorificação a vida eterna. Essa ressurreição, ela começa no nosso coração, que estava morto nos delitos e pecados, e agora nós somos chamados da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual. E então a verdadeira espiritualidade, ela consiste em quê? Ela consiste em ter esta nova vida, em ver o meu interior, o meu coração sendo renovado dia a dia, diante de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Se de um lado a minha natureza, ela deve ser constantemente atacada e mortificada, por outro lado, a nova criatura, a presença do Espírito Santo dentro de mim, este novo eu, produzido pelo Espírito Santo, pela palavra, por Cristo, dentro da igreja, esse novo eu, ele deve se tornar cada vez mais vivo, mais evidente, mais forte. Isso é verdadeira espiritualidade. E aí, para concluir esse assunto que nós falamos em dezembro, nós pegamos um dos capítulos lá de Francis Schaeffer também, que nos dá características de alguém então que entrou ou descobriu pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, esta verdadeira espiritualidade, e está caminhando por este percurso, fazendo este percurso da verdadeira espiritualidade. Quais as características que nós encontramos na vida dessa pessoa? Características práticas. E aí nós vimos isso em alguns textos, como esse de Mateus 10, que eu quero compartilhar com vocês aqui, pelo menos 6 marcas. A primeira delas, nós já fizemos essa abordagem, eu quero fazer novamente, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que é basicamente o mandamento que Jesus nos apresenta no Evangelho. Uma coisa é o mandamento, outra coisa é as implicações desse mandamento. E eu vou ler um texto que traz as implicações de forma resumida e de forma muito clara para cada um de nós. O problema é que normalmente a gente não para refletir sobre o que significa estas afirmações do Senhor Jesus, que são seríssimas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, que nós lemos na abertura. Eu vou usar uma versão aqui, que é a NVI, que torna o assunto ainda mais claro para nós. Diz assim: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Esse é um dos textos mais duros e impactantes do Novo Testamento. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se alguém diz que quer me seguir, mas ama mais a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, seu irmão, o seu tio, sua tia, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim mesmo, e a sua própria vida, perdão, mais do que a mim mesmo, esse não é digno de vir após mim. Esse não pode ser meu discípulo. Bom, o texto em nenhum momento, vamos primeiro ver o que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo que você não deve amar seu pai, que você não deve amar sua mãe, que você não deve amar seu irmão, que você não deve amar sua esposa, que você não deve amar a si mesmo. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que nenhuma destas figuras, inclusive você mesmo, pode receber maior amor do que o amor que você tem por Cristo. Eu não posso amar mais essas outras pessoas do que eu amo a Deus. O que significa dizer que, se em algum momento na minha caminhada, com todos os relacionamentos que eu tenho, com Deus, com a minha família, com os meus parentes, com os meus amigos, com o meu próximo, se em algum momento alguém de todos esses relacionamentos se interpor entre eu e Deus, aí eu devo fazer essa opção, que é a opção correta. Eu devo ficar com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Tá? O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos, numa época em que seguir a Cristo significava risco de vida e risco de morte violenta, como aconteceu com os discípulos mesmo, como aconteceu com os apóstolos, a exemplo do que aconteceu com Cristo. Naquele tempo lá, Jesus disse: vocês querem me seguir, mas vocês precisam entender uma coisa: se vocês quiserem me seguir, vocês têm que amar mais a mim do que qualquer outra coisa, porque vão tentar, de alguma maneira, atacar vocês através daquilo que vocês amam. Né? É o grande dilema do herói. Vocês devem acompanhar os filmes que existem, e o grande dilema do herói sempre é a sua identidade, não é verdade? Por isso que a maioria dos heróis da televisão, dos desenhos, dos gibis, ele tem uma identidade secreta. E qual é a justificativa da identidade secreta? É para preservar a família, porque quando os vilões descobrem quem são os parentes do herói, o que os vilões fazem? Vão pegar um parente de refém. Por quê? Porque é o jeito de você poder mudar o comportamento do herói. Fazendo o quê? Usando alguém que ele ama mais, para forçá-lo a fazer uma coisa contra alguém que ele ama menos. É o dilema do herói. E quando Jesus chama discípulos, ele diz: vocês não podem estar sujeitos ao dilema do herói. Ou seja, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que me amar mais do que vocês amam qualquer outra coisa, porque vocês não vão poder me negociar. Vocês não podem negociar a fé. O que nós vemos acontecendo, especialmente com os crentes no século 21, é exatamente o dilema do herói. É a desconsideração desse texto. Porque no século 21 existem famílias inteiras apostatando da fé por causa do dilema do herói. Porque um filho tomou um caminho contrário à fé e eles amam mais o filho do que a Deus. Especialmente sobre esse assunto, e eu espero que isso seja temporário, eu fiquei sabendo recentemente da notícia de uma igreja que acabou por causa do filho do pastor, que tomou a decisão de ser algo que a Bíblia proíbe, de fazer algo que a Bíblia proíbe, e de repente o pastor mudou o discurso dele e mudou a Bíblia para poder acolher o erro do filho. E em questão de meses a igreja ruiu, deixou de existir, porque as pessoas que estavam naquela igreja não concordaram com isso, mas o pastor amou mais o seu próprio filho do que a Jesus. E esse dilema não é dilema da vida de pastores, esse é o dilema da vida de todo crente. Quem nós amamos mais? Se a minha esposa ou o meu esposo, no caso das mulheres, exigir de você uma
prova de amor, que inclua você abrir mão ou você romper com Deus, o que você vai fazer? O Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Lucas, no capítulo 14, 26, nos diz o que fazer. Ele diz que é característica de um verdadeiro discípulo de Cristo amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não negocia Deus. Ele faz qualquer sacrifício por causa de Cristo. E é assim que a gente identifica se a nossa fé é real ou não. Se a nossa fé, ela é algo genuíno ou é uma acomodação? Eu gosto da igreja, eu gosto da teologia, eu gosto das pessoas, eu acho que tem altruísmo envolvido, eu acho que dá curtidas lá na internet, falar sobre Deus. Aliás, hoje em dia parece que dá mesmo, né? Mas a questão é que quando coisas importantes estão em jogo, é nessa hora que a gente descobre se existe verdadeira espiritualidade, se nós somos discípulos de Cristo de verdade, ou se nós somos apenas telespectadores, ou apenas agremiados num clube. Primeira marca: amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda marca: renúncia. A vida do cristão é uma vida de renúncia. O Senhor não nos chamou para as riquezas, o Senhor não nos chamou para o conforto, o Senhor não nos chamou para as férias, mas o Senhor nos chamou para uma vida de renúncia. A vida do cristão é uma vida de dificuldades. Aqui no texto de Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, Jesus diz: não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim mesmo não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, o chamado de Cristo para o discípulo é o chamado da renúncia. Em outras palavras, Jesus disse: vocês vão trocar tudo por mim. Quem não estiver disposto a trocar tudo por mim, não serve para ser meu discípulo. Quem não estiver disposto a trocar tudo por Cristo, ainda não conhece a verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade faz, entre outras coisas, faz com que haja um redimensionamento dos meus valores, daquilo que para mim é valioso. Então antes, o que era valioso para mim era o amor da minha família, a amizade dos meus amigos e a recompensa do meu trabalho, o ouro e a prata. Mas agora com Cristo Jesus, o que é mais importante, mais valioso para mim é Cristo. É a caminhada de fé. E as outras coisas, elas automaticamente caíram nessa escala de valores. Não que eu vou deixar de valorizá-las, não que eu vou deixar de gostar delas, não que eu vou deixar de querer obtê-las, mas elas nunca vão ser o primeiro lugar, nunca vão ter o primeiro lugar na minha lista de prioridades. Porque na minha lista de prioridades, lá em cima, lá no topo está Deus, está o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus me chama para essa vida, que é uma vida de renúncia. Quando nós olhamos para esses textos no Evangelho, nós vamos encontrar palavras como renunciar, negar-se a si mesmo, perder a vida por mim. E o que nós aprendemos com isso é que essas expressões nos chamam a entrar no reino de Deus pelo arrependimento. Entrar no reino de Deus pelo caminho da humilhação, pelo caminho do Evangelho do Senhor Jesus. E então nós não entramos trazendo alguma coisa. Nós entramos de mãos vazias, nós entramos de joelhos quebrados, nós entramos de rosto no chão e de boca no pó. Nós não temos nada.
Se você lembrar das bem-aventuranças, qual é a primeira delas? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, quem são os verdadeiros felizardos nesta vida? São aqueles que descobriram que não tem nada de valor. Nada. Não tem nada de valor material que faça frente àquilo que Deus nos oferece. São aqueles que descobriram que não tem nada de riqueza meritória, espiritual, que convença ou que obrigue Deus a me favorecer por algum motivo. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que entenderam a sua pobreza, a sua miséria, e estão arrependidos diante de Deus. E estão dispostos a renunciar tudo, absolutamente tudo, por causa desta oferta do Evangelho graciosa de salvação. Porque na realidade eles descobriram que o tudo deles não é nada. E em épocas como o Natal a gente vê isso. Volta e meia aqueles vídeos para emocionar a gente são compartilhados, né? E aí você tem vídeos lá, por exemplo, de crianças lá na África, com um pedaço de latão, pedaço de pau, né? Num chão batido de terra, tudo sujinho, com roupa rasgada, cantando um hino de Natal, tudo feliz. Aí você fala, o que é riqueza? O que é valor? O que de fato tem valor? Tem muita gente dentro de palácio, que não consegue sentir alegria, nem no Natal, nem em dia nenhum do ano. E aí você vê uma dúzia de africaninhos cantando, louvando a Deus feliz no meio da terra, sem instrumento musical, usando um sabugo para imitar um microfone, fazendo uma cantata, sem luz, sem microfone, sem igreja, sem plateia. O que está deixando essas crianças felizes? A verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus. E então, quando nós entendemos realmente o que é isso, a gente para de dar um valor absurdo para coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. E a gente para de tentar reter coisas que nos são valiosas realmente, mas que não servem para ser comparadas com aquelas que Deus nos oferece. E aí a gente então está disposto a deixar tudo por causa de Cristo. E é isso que aqueles discípulos lá, que foram chamados por Jesus, tiveram que fazer. Quando Jesus chamou cada um daqueles apóstolos, eles entenderam instantaneamente ali, porque era isso que o momento trazia, era isso que eles aspiravam, é isso que eles respiravam. Eles estavam tentando ser pescador, uns estavam tentando cuidar da vida, tinha cobrador de impostos, como Levi, que é o nosso Mateus, mas eles sabiam de uma coisa, a partir do momento que eles dessem um passo atrás de Cristo, o mundo se voltaria contra eles e eles não teriam chance de voltar atrás. E então Jesus disse, olha, vocês querem vir atrás de mim, vocês têm que renunciar a tudo que vocês têm, porque vir atrás de mim significa largar tudo. Quando nós pensamos nos crentes da Palestina no primeiro século, era exatamente isso. Aquelas cartas às 7 igrejas, lá em Apocalipse, elas nos mostram muito isso. Quando a gente estuda o contexto daquelas igrejas, nós temos igrejas como a igreja de Pérgamo, por exemplo, que era uma igreja que estava lá diante do trono de Satanás, porque havia um edifício, a Zeus, em formato de um trono. Naquela cidade ali, ao ser identificado como um cristão, você perdia tudo. A sua família te colocava para fora de casa, eles tiravam de você, as autoridades da cidade, seu trabalho, seu dinheiro e até as suas roupas. Você era expulso nu. Você não podia fazer parte de nenhum tipo de sindicato, você não tinha direito a ser empregado, você não podia fazer nada naquela cidade. Todos te abandonavam, tua família, teus colegas, teus companheiros de trabalho, todos. As autoridades da cidade, você passava a ser um bicho. E então quando Jesus dizia isso para os discípulos, e aqueles irmãos do primeiro século sentiram na pele exatamente o que era isso. Jesus disse, se vocês querem seguir a mim, então renunciem tudo que vocês têm. E Jesus diz, quem perder a sua vida
por amor de mim, ganhá-la-á. Mas quem amar mais a vida do que a mim mesmo, já perdeu tudo. E aí eu lembro da frase de Jim Elliot, um missionário que morreu aqui na Venezuela, na divisa com a Venezuela, no século XX, início do século XX, na década de 30, quando eles estavam tentando acessar uma tribo chamada Aucas. E quando eles desceram, numa ilha no meio do rio, eles foram alvejados pelas lanças dos indígenas e foram mortos. E um dos missionários que foi morto lá era Jim Elliot. E antes de sair de casa, ele disse para sua esposa, que estava aflita com o risco que eles corriam, ele disse para ela: aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Ele estava falando sobre Lucas 14, 26. Ele estava falando sobre Evangelho de Marcos, capítulo 10. Que ele estava dizendo as mesmas palavras de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho como guardar a minha vida. E o Senhor Jesus diz que quem quer seguir, deve largar tudo, tomar a cruz e seguir a Cristo. E Jesus disse: aquele que perde a sua vida por amor de mim, ganhá-la. E Jim Elliot estava dizendo assim: eu não tenho como guardar a vida. E então eu ofereço ela para Deus. Mas se ao oferecer a minha vida a Deus, eu perder a minha vida, eu não sou tolo. Porque eu perdi o que eu não posso guardar. Mas eu ganhei o que eu não posso perder, que é a vida eterna. Para encurtar a história, aquela tribo toda lá, o índio que assassinou, Jim Elliot e os seus amigos, ele na realidade foi expulso por causa disso da tribo, e ele navegou pelas águas do rio, e ancorou exatamente na tribo onde estavam as esposas dos missionários. E ele foi tratado por elas, ele foi evangelizado por elas, ele se tornou um discípulo de Jesus através da vida delas, ele foi transformado num missionário por elas, e ele voltou para a tribo, e ele evangelizou a sua tribo. Ninguém detém o poder de Deus. Ninguém detém a mão de Deus. Não pense que você vai sair no prejuízo, ou a sua família, ou qualquer pessoa vai sair no prejuízo por renunciar a si mesmo e seguir a Cristo Jesus. Segunda característica do verdadeiro discípulo é a renúncia. Só praticam a renúncia aqueles que têm verdadeira espiritualidade. Terceiro, obediência à palavra de Deus. Vamos ver versículos 31 e 32. Portanto, todo aquele que... Não temais, pois bem mais valei vós do que... do que muitos pássaros, muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando o Senhor Jesus estimula os seus discípulos, Ele os chama, aí em Mateus capítulo 10, versículos 31 e 32, Ele os chama a uma confissão de fé verdadeira. Ele os chama a uma profissão de fé verdadeira, que é a sua declaração de confiança e de fé irrestrita em Deus. E isso é o que se espera de um discípulo, que ele ame a Deus mais do que todas as coisas, que ele negue-se a si mesmo e que ele se comprometa com a fé, que ele se comprometa com Deus. E nesse compromisso de fé e nesse compromisso com Deus, nós somos chamados a obedecer, a declarar que cremos em Deus e que seguimos por seu caminho. E seguir no caminho da fé consiste, entre outras coisas, a se tornar obediente ao chamado e à palavra de Deus. Abram comigo também lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Aliás, a partir do versículo 30. João 8, a partir do verso 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Para quem acha que no Evangelho só tem Deus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está redondamente enganado, porque o Evangelho não fala só deste amor genérico, fraco. O Evangelho tem afirmações como essa de Jesus. Jesus está falando com os judeus descendentes de Abraão, que conheciam de cor o Antigo Testamento, e não entenderam quem era Jesus. Jesus disse: vocês não são filhos de Deus. Nós somos sim, nós somos filhos de Abraão. Nós temos a aliança. E Jesus disse: olha, se vocês fossem de Abraão, vocês me adorariam. Vocês me conheceriam, vocês saberiam do que eu estou falando, mas vocês nem compreendem a linguagem que eu tenho. E Jesus disse para ele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus está falando de si mesmo. E eles estão dizendo: não, nosso pai Abraão não disse isso, e nós somos filhos de Deus, e aí Jesus disse: vocês não são filhos de Deus não, mas vocês seguem o exemplo do pai de vocês. E aqui, Jesus está criticando Abraão, porque Abraão mentiu. E ele está dizendo: vocês fazem o que o pai de vocês fez. Que Abraão, por mais de uma vez, quando chegava em tribos, que ele via que a vida dele podia ser colocada em risco, porque a sua esposa era muito bonita, ele dizia que ela era irmã dele. O que não era uma verdade, não era verdade nem mentira. Era uma meia verdade, porque ela era uma irmã distante dele. Era da mesma linhagem, da mesma família. Mas ela era sua esposa. E ele dizia: não, ela não é. E aqui Jesus está dizendo: vocês estão fazendo o mesmo que Abraão fazia. Vocês estão mentindo. Agora, vocês sabem quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Então, no final das contas, vocês são filhos do diabo, não é de Abraão. Porque vocês estão seguindo o mesmo caminho do pai de vocês. Mas se vocês fossem filhos de Deus, vocês creriam na minha palavra, e vocês ouviriam a minha palavra, e por ouvir a minha palavra, vocês me seguiriam. Mas o que aqueles judeus faziam era resistir a Cristo Jesus. E aqui o ponto que nos é apresentado é que verdadeiros discípulos de Cristo, eles ouvem a palavra, eles leem a palavra, eles creem na palavra, eles compreendem a palavra e eles seguem a palavra de Deus. E aí, como é que a gente identifica quando você está diante de um falso discípulo, de alguém que não tem verdadeira espiritualidade, mas tem uma espiritualidade falsificada? Você identifica isso, como nós já dissemos,
por um amor a Deus acima de qualquer outra coisa, por uma disposição para negar-se a si mesmo, para praticar a renúncia, e terceiro, por um amor pela palavra, por uma dedicação em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus como sua única regra de fé e de prática. Os judeus, e não é decorar, os judeus sabiam de cor, mas não entendiam, mas não praticavam, mas não obedeciam. A ideia que Jesus está trazendo aqui é que os verdadeiros discípulos, eles conhecem a palavra. E conhecer nos dois sentidos bíblicos disso. O primeiro sentido é o sentido de amar esta palavra. E o segundo sentido é o sentido de compreender esta palavra. Eles amam e compreendem a palavra de Deus. Por isso eles dizem como o salmista: quanto amo a tua lei. Ou seja, amor. E depois, ela me é mais doce do que o mel. Comer, conhecer, se alimentar desta palavra. Nós estamos numa época de espirituais que gostam de cantar, tocar, fazer barulho, né? Dar lição de moral na internet, fazer videozinho de autoajuda. Esses são os espirituais do nosso tempo. Esses são os discípulos do nosso tempo. Mas se você perguntar para qualquer um deles se eles leram a Bíblia esse ano, quanto eles leram da Bíblia esse ano, eles... não precisa disso. E ainda vai ter alguns ousados que vão dizer: não, a letra mata, interpretando e citando o texto errado. Vão ter alguns ainda mais audaciosos que vão dizer: não, a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser atualizada. E existem alguns que são tão anticristos, embora estejam dentro de igrejas que têm nome de igreja cristã, que eles vão abandonar completamente esse livro, porque esse livro incomoda. E vão dizer: não, eu tenho uma nova revelação, Deus tem falado comigo. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui, um recado que Deus me deu durante essa semana, eu quero transmitir para vocês. Não tem Bíblia, só tem subjetivismo. Verdadeiros discípulos conhecem e obedecem a palavra de Deus. Quarto, verdadeiros discípulos, eles andam em amor. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Presta atenção aqui, num raciocínio que eu quero fazer com você. Se o Espírito Santo entra na sua vida, produz conversão, e te faz amar a Deus mais do que todas as outras coisas, Ele já endireitou sua vida, né? Porque veja, quando eu amo a Deus mais do que todas as coisas, eu já estou lidando bem com o mandamento, eu não estou cobiçando o que é de Deus. Aí vem o segundo mandamento, e o Espírito Santo planta isso na minha alma e me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo. E aí eu paro de cobiçar o que é do próximo e passo a oferecer o que eu tenho para ele. Veja, minha vida foi acertada, está no prumo. Aí você compreende pela palavra de Deus e pelo Espírito que você deve negar-se a si mesmo. Você começa a dizer não para você. Ou seja, sua vida vai alinhando ainda mais. O Espírito coloca dentro de você um amor pela palavra, e você passa a ler a palavra, comer a palavra e entender a palavra. E aí sua vida vai alinhando de um jeito tão perfeito, que você começa a ser tentado a julgar e começar a amassar quem está do seu lado. Por quê? Porque Deus acertou sua vida, você está discernindo o certo do errado, você está enxergando princípios espirituais, e aí de repente o que acontece é que você começa a olhar para o lado e você começa a perceber
Lembra de Isaías, quando teve os seus lábios tocados? Aliás, quando teve a visão do trono de Deus, o que ele disse? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando o Senhor alinha a minha vida, eu percebo o meu pecado. Mas não percebo só o meu, não. Eu passo a perceber o que está acontecendo no lugar onde eu vivo. Se eu parar no caminho da verdadeira espiritualidade, se eu parar nos primeiros 3 pontos, eu vou virar um juiz. Eu vou virar um juiz. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, eu digo não para mim mesmo, conheço a palavra da verdade, agora eu sei tudo. E eu olho para o lado, só vejo pecadores e gente fazendo coisa errada. E aí, eu preciso da 4ª característica, que é andar em amor. Porque cana esmagada, lembra que Jesus falou isso? Eu não vou pisar, nem quebrar e nem esmagar a cana que fumega. Essa linguagem cana que fumega é isso mesmo. Sabe quando, vocês já devem ter visto por aqui, uma das maneiras de fazer antigamente, antes das máquinas, a colheita no canavial, como que era? Você ia lá e metia, quando estava seco, você metia fogo. Queimava, só ficava as caninhas em pé lá. E era assim para limpar mato antigamente, para limpar sítio, né? Os sitiantes iam lá, cortavam, né? Na foice. Não sei quantos já viram isso. Eu cresci em Rondônia e vi muito isso. Então entrava o pessoal para roçar. Então, o que é roçar? Não é capinar, não é carpir. É roçar. Uns 20 centímetros do chão. Roça aquilo tudo e deixa secar a palha. Depois você vai ali e põe fogo. Limpa. Termina de queimar até a raiz. E aí sobem uns brotos lá. Lá no pezinho, se você olhar bem de pertinho, está verde. Mas a pontinha está fumegante. Se você vier ali em cima, ali, dar uma esmagada ali, você termina de matar. Jesus disse assim, eu não vou esmagar a cana que fumega. Ou seja, você não precisa vir pisar e massacrar alguém que já está massacrado pelo pecado, pela consciência, pela vida, e sabe-se lá mais pelo quê? Infelizmente, crente que só pega os 3 primeiros estágios faz isso. Hã? Faz isso. É por isso que Jesus chega para os discípulos e diz para eles, olha, eu dou um novo mandamento para vocês. E o mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E aí vamos lá, como é que Jesus fez isso? Jesus trouxe 12 camaradas para andar com ele. E desses 12 aí, você conhece alguns. E sabe o que eles faziam, né? Naqueles 12 lá, você tinha um, chamado Judas. Que é dito que ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro. Mas é dito também que ele metia a mão na bolsa. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia do coração dele, que era um coração cheio de concupiscência? Mas ali no meio também tinha um Pedro, sanguíneo, que falava demais. Pensava de menos. Você acha que Jesus não sabia disso? Lá no meio tinha um melancólico, que amava demais. Quando Jesus chamou Levi, que é o Mateus que escreve para nós, Levi era um cobrador de impostos corrupto dentro de uma coleteria. Você acha que Jesus não sabia disso? Mas quando Jesus passou na frente do posto de coleteria de impostos, Jesus não chegou lá com um sermão para Levi falando, Levi, você é um corrupto, deixa de ser corrupto, para de roubar, devolve o que você rouba para as outras pessoas, faz isso, faz aquilo outro, depois você vem e me segue. Foi assim que Jesus fez com Levi? Não, Jesus só chegou lá e olhou para Levi. Siga-me. Levi já era uma cana esmagada.
Você quer ver a prova de que ele sabia que ele era um pecador? Que ele sabia da condição dele? É que quando Jesus o chamou, o que ele fez? Ele foi lá e chamou um monte de pecadores como ele para comer. Ou seja, ele tinha identificação com o grupo. E ele se identificava com um grupo de gente esmagada. De gente que era julgada pela religião e era posto para fora da igreja pelos religiosos daquele tempo, que não andavam em amor. E a prova de que eles não andavam em amor é que eles começam a criticar Jesus. Viu? Ele diz que é profeta e não sabe que isso aí é um bando de pecadores. Ele ainda senta, come e bebe com esses pecadores. E Jesus tem que virar para eles e falar assim: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são não precisa de médico. Vocês não acham que vocês são? Então, segue a vida. Ou seja, Jesus não pisava e não esmagava a cana que fumega. Ele andava em amor. Verdadeiros discípulos não andam por aí julgando o mundo. O dia de julgar o mundo é lá no fim, onde nós seremos reunidos com Cristo para fazer isso. Hoje, a minha missão não é julgar o mundo. A minha missão é a missão de Cristo Jesus. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: continuem a fazer o que eu fiz com vocês. Da maneira como eu tratei vocês, tratem os outros. Não é para sair por aí julgando. Tem a hora certa. E tem o jeito certo para você ensinar alguém. Mas você não começa pelo julgamento. Você começa pela oferta de graça. É assim que começa. Foi o que Jesus fez. Foi assim que nós fomos alcançados. Aquele que não ama, lá na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E lá João continua. João diz: se você não ama a quem você vê, como é que você pode provar que você ama a Deus a quem você não vê? E essa é uma pergunta daquelas para colocar todo mundo contra a parede. Se você não consegue amar quem você consegue ver, como é que você vai provar para alguém que você ama um Deus que você não vê? É por isso que Jesus, lá em Mateus, diz: quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Porque você prova o seu amor por Deus, amando as pessoas a quem você vê. E olha, gente, é tão triste e tão duro ver isso, mas volta e meia a gente vê pessoas que já estão arruinadas, esmagadas, arrebentadas na vida, e sempre aparece um infeliz, às vezes até usando o nome de cristão, para ir lá e pisar, e massacrar. Nós crentes não podemos fazer isso. Ah, pastor, mas fulano fez isso, fez aquilo comigo, o senhor não sabe, essa pessoa, aí você fala assim: espera um pouquinho só. Vamos analisar a vida dessa pessoa? Vamos fazer uma comparação com a sua? Porque normalmente quem vem com um monte de problemas, inclusive na área de relacionamento com você, provavelmente tem tanto problema na vida, que o problema com você é o menor deles. Sabe qual é o problema nosso com essa questão de é meu direito? Ah, pastor, mas me ofendeu, fez isso comigo, fez aquilo outro, eu tenho que ir lá, eu tenho que dizer umas verdades, eu tenho que falar algumas coisas. Sabe qual é o problema? O problema é que talvez essas pessoas, elas mereçam tudo isso, mas se você olhar bem para a vida delas, você vai descobrir que são canas esmagadas, são canas que fumegam. É por isso que a gente deixa o nosso direito de lado. Veja, Jesus tinha o direito de vir sobre essa terra e marchar como um general sobre todos nós, sobre as nossas cabeças. Somos pecadores. Mas foi isso que Cristo fez? Ele não fez. Porque a nossa miséria é muito maior do que a necessidade, que nem Cristo na realidade nem tinha essa necessidade, a necessidade de receber a glória. Ele deve receber a nossa glória, mas ele não precisa disso.
Então Cristo, ao invés de vir aqui reivindicar a sua glória, Ele veio aqui oferecer misericórdia. Eu e você temos direito, e às vezes em algumas ocasiões do ano a gente quer vindicar nossos direitos. Uma das coisas que ao longo do ministério a gente acaba descobrindo é que reuniões familiares de Natal e de Ano Novo são ocasiões perfeitas para as pessoas reivindicarem seus direitos. É por isso que normalmente essas reuniões terminam em briga. Porque o sujeito engoliu um sapo lá em janeiro, engoliu uma rã de perna aberta em março, né? Engoliu uma bigorna em julho, vai guardando tudo. Só falta dizer, o Natal vem aí, vai ter aquela janta de Natal. Aí lá é o seguinte, depois que eu tomar 2, 3 cervejas, eu vou ficar corajoso. E aí às vezes até passa a noite do Natal, mas quando chega no dia 25, aí não tem jeito. Aí é o seguinte, já é resto de peru, né? Já é resto de pernil, é resto de sobremesa, e quando termina esses restos tudo, todo mundo senta para conversar. Já perceberam que é assim? Aí é hora de acertar a conta do Natal. Mas na conta, atrás da conta do Natal, vem a conta do ano inteiro. E aí o camarada começa a cuspir os direitos que ele engoliu. Só que normalmente quem está do lado de lá são as caninhas que fumegam. Mal conseguiram acabar o ano. E aí você que está com um pouquinho mais de força, você pega a sua bota 43 para dar uma pisadinha ali na cana que fumega. Só para ter o gostinho de falar, lavei a alma. Lavou a alma de quem? Não é assim? Características de um verdadeiro discípulo, verdadeira espiritualidade. Andar em amor. E amar é deixar de lado, é deixar passar o seu direito. Mas colocar a vida, a alma, a condição emocional do outro acima da sua própria. De tal maneira que eu vou abraçar quem por merecimento não merecia ser abraçado. Mas não foi o que Jesus fez por mim? Me abraçou sem eu merecer? Por amor eu vou beijar quem não merecia ser beijado. Mas não foi isso que Jesus fez por nós? E por amor eu vou perdoar aquilo que era imperdoável. Mas por que eu vou fazer isso? Porque Jesus fez isso por mim. E verdadeiros discípulos andam como Jesus andou. Andam em amor. Quinto e penúltimo. Dar frutos. O Evangelho de João, capítulo 15, de 7 a 8, e depois o verso 12, diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Verso 12: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Para qual motivo? Para frutificar, não é para reter. Verdadeiros discípulos dão frutos. Eles colocam seus talentos. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 7 a 8 e o verso 12. Verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, eles multiplicam o que eles receberam. Eles receberam graça, eles oferecem graça. Eles receberam salvação, eles anunciam salvação. Eles receberam amor, eles amam. Eles receberam sustento, muitas vezes. Eles trabalham mais, como Paulo diz. Quem roubava agora não rouba mais, mas trabalha para poder ajudar os outros. Verdadeiros discípulos, eles têm a presença do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus frutifica. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E por último, Filipenses 2, de 5 a 11, que vocês sabem o que é, nós já estudamos. Tende em vós os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus.
o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verdadeiros discípulos, eles vivem em humildade e serviço. Nós não fomos chamados para ser servido, nós somos chamados para servir. Então, verdadeiros discípulos, eles não querem tronos, eles querem trabalho. Verdadeiros discípulos não querem glória, eles querem glorificar. Verdadeiros discípulos não querem que os outros trabalhem para eles, mas eles querem trabalhar para os outros. Verdadeiros discípulos querem servir. Aproveitar que ele não está aqui, mas a gente que é pai passa por umas situações que a gente tem que lidar com sentimentos diferentes, né? Tem datas do ano que a gente quer a família inteira junto, né? Passagem de ano é uma delas. Aí o Caleb chegou esses dias e falou assim: pai, eu me voluntariei que eu quero trabalhar no acampamento Palavra da Vida o mês de janeiro inteiro. Ele sempre foi para lá como acampante, né? Vai para ser servido. Mas daí agora ele chegou, agora eu quero ir para servir. E o bichinho é danado, né? Ele não queria ouvir um não, né? Que ele queria ir para o acampamento de qualquer jeito. Aí ele usou o seguinte argumento comigo. Ele falou: pai, eu não fiz nada para Deus o ano inteiro. E agora eu quero usar esse mês para fazer isso. Aí eu falei: mas você tem noção que você vai abrir mão das suas férias? Você não vai descansar. Não, ou não vai passear. E eu já tive no Instituto Palavra, não era Instituto Palavra, eu já estive no Instituto Bíblico, né? O IBRO lá em Rondônia. E ele era dirigido por um pastor batista. E a nossa chefona lá, chamava Ana Celes, era professora de vida cristã batista. E é o seguinte, o regime é bravo, é duro, né? Não tem folga não. Eu falei: você tem noção do que você está fazendo? Ele falou: não, tem noção, eu tenho convicção. E eu estou fazendo mesmo porque eu senti vontade diante de Deus de fazer isso. Eu quero ir lá, quero trabalhar, quero servir. Aí que eu disse para vocês dos dois sentimentos, né? A gente fica com esse sentimento de querer os filhos perto da gente, mas ao mesmo tempo você fica com aquele sentimento de ter que deixar ir. Mas daí vem junto com isso, mas está indo para onde e por qual motivo? Está indo servir. Ora, isso é a prova de que o discipulado aconteceu. Discípulos fazem isso, eles renunciam conforto. Discípulos fazem isso, eles servem, ao invés de querer ser servidos. E eu tive que provar o meu discipulado, amando mais a Deus do que a mim mesmo, e dizendo para ele: então vai, eu não vou ficar entre você e Deus. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque você ama mais a Deus, e eu devo também amar mais a Deus. Não vou deixar de te amar, e nem você vai deixar de nos amar, mas eu tenho que entender que o amor por Deus está acima de qualquer outra coisa. Essa é a nossa vida. E são em circunstâncias práticas assim que a gente confirma que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e que temos verdadeira espiritualidade. Você não confirma verdadeira espiritualidade com aparência. Você não confirma verdadeira espiritualidade com discurso. Mas a verdadeira espiritualidade você nota através da maneira como você vive. Que Deus nos ajude a sermos realmente espirituais e a termos verdadeiramente essas características de um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos por este domingo, ó Pai, que para nós é tão especial e tão caro. É o último domingo desse ano e nós te louvamos por poder passar esse dia na presença do Senhor logo pela manhã. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos que estão em casa, para que todos nós, ó Deus, possamos viver, desfrutar esta verdadeira espiritualidade e trazermos na nossa caminhada essas características de verdadeiros discípulos do Senhor, de gente que ama o Senhor mais do que todas as coisas, de gente, ó Deus, que apesar da dor e da dificuldade,
tem aprendido a renunciar a si mesmo para seguir ao Senhor Jesus. De gente que obedece a tua palavra. De gente que tem aprendido a andar em amor. De gente, ó Deus, que tem buscado produzir frutos no poder do teu Espírito. E que, ó Deus, reconhece que nós precisamos andar humildemente diante do Senhor e te servir com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Ajuda-nos a fazer isso, é o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.